Fala, turminha, tudo bem? Como que vocês estão? Bom dia aí para quem tá assistindo a gente de dia, boa tarde aí para quem tá com a gente tomando um cafezinho da tarde e boa noite também. Agora não é hora do café, já é melhor tomar um chazinho, né? E a gente comenta isso porque você sempre, mano, nossa, é uma delícia tomar café com vocês aqui, eu adoro escutar esses papos e é esse tipo de coisa que a gente gosta, tá? Hoje nesse vídeo a gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre os solventes, né? É necessário realmente utilizar, eu sei que vocês escutam isso sempre, diariamente sobre esse assunto, mas a gente sempre traz uma didática que faz com que os nossos alunos tenham um entendimento melhor. Então, quais são os solventes disponíveis, qual você utiliza, por que você está utilizando, se você não utilizar ele, quais são outras alternativas para que você possa remover esse material obturador que está tão difícil de sair. Então, bora para esse vídeo. Então vamos lá, turma. Hoje a gente vai conversar com vocês um pouquinho. Vamos trazer um pouco da nossa vivência clínica, como que a gente encara, né, essa remoção da gutta-percha, dos materiais obturadores que são mais difíceis, né, que são mais complicados e que a gente realmente fica com medo até de fraturar um instrumento ou de desviar um canal, certo? Então é esse papo que a gente vai bater hoje aqui com vocês. Primeiramente, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, tá legal? Deixar o like de vocês aqui pra gente e também ativar o sininho, tá? E isso vai fazer com que vocês recebam mais conteúdo do Endo com Café sempre aí e fazer com que a gente também consiga vir aqui e entregar mais conteúdo para vocês, tá legal? Ó, então vamos nessa. Quando a gente pensa em solventes, a gente está pensando em quê? Em materiais, né, que vão promover a dissolução daquela gutta-percha, tá? Que vão fazer com que aquela gutta-percha ela amoleça mais facilmente para que ela seja removida com mais cuidado. Por que que os solventes... Vocês estão no cafezinho, no chá, eu tô na aguinha, com gás. Aguinha de lata. Bem legal essa aqui. Facilita a vida. E por que que os solventes, eles eram muito utilizados no passado? O que que acontecia? O pessoal só tinha lima manual e Gates Glidden. Lógico, o Gates Glidden já ajuda muito para remover gutta-percha. Mas imagina você ter um centro de ensino, você trabalhar, por exemplo, ser professor, né, numa faculdade antigamente, e você ter uma clínica lotada de aluno querendo aprender como é que faz retratamento com lima manual. Esse pessoal está no começo, então realmente a dissolução da gutta-percha foi algo que lá atrás encaixou muito bem, né? E que ainda acompanha alguns profissionais na prática clínica, porque esses profissionais ainda não estão querendo enxergar outras alternativas que vão ser alternativas mecânicas, né? E não alternativas químicas. Isso vai facilitar muito para que vocês possam promover um retratamento mais adequado para o seu paciente, mais seguro e também um tratamento que contribua mais para o processo de sanificação desse elemento. Por que a gente está conversando disso com vocês, né? Porque os solventes que a gente tem hoje no mercado são eucaliptol, xilitol, clorofórmio, também é um solvente que antigamente utilizava muito, óleo de laranja, né? Esses são solventes que eles têm uma certa toxicidade, são tóxicos, certo? Xilitol é bastante tóxico, clorofórmio nem se fale, tá? O eucaliptol ele já é mais ameno, mas ele não tem um poder tão forte de dissolução dessa gutta-percha. O que mais se encaixa aí, o que mais a gente vê na prática é o óleo de laranja, né? Que tem uma capacidade de dissolução muito parecida com a do xilitol e que não apresenta as propriedades negativas que o xilitol tem, tá? Por que que é ruim? Além da toxicidade, qual outro ponto negativo, né, para isso? Quando a gente pensa em solvência, a gente também está pensando em... uma vez um professor falou para a gente num congresso, uma coisa que eu gravei muito na minha cabeça. Que, na verdade, quando a gente está instrumentando o canal, a gente não está limpando, a gente está sujando. O processo de instrumentação, ele suja o canal mais ainda. Por isso que depois a gente tem que ficar intensificando muito o processo de solução irrigadora, substância química auxiliar, quelante, enfim, agitação da solução.
para promover toda essa sujeira que a instrumentação causou. Só que se não fosse a instrumentação, a gente não conseguiria remover, não tocaria, a gente já não toca todas as paredes do canal, né, com os instrumentos, então sem eles seria impossível a gente contribuir para um processo de limpeza, né, desse sistema de canais radiculares. E quando a gente utiliza um solvente, a gente tá, de um certo modo, está colocando uma maior sujeira, um maior empecilho nessa limpeza, porque assim, a gutapercha, quando você remove ela apenas mecanicamente, ela vem saindo em pedaços, e mesmo assim já é complicado, mesmo assim trabalhos já mostram que a gutapercha, que é aquele material sólido, vamos colocar assim para vocês entenderem, que é aquele material sólido, o material de gutapercha, ele não é removido 100% dos canais radiculares, independente da técnica que você for fazer. Se você depois for fazer um estudo nesse elemento que você removeu todo esse material de gutapercha, independente do tempo, vai ter resquícios ali de material obturador, né? Então não é 100% que a gente consegue a remoção dessa gutapercha, então é extremamente difícil, né, remover esse material que foi compactado lá dentro, né, que foi cimentado lá dentro. Então, você imagina quando vocês associarem isso com um solvente, que vai promover a dissolução desse material. Então vai transformar aquele material sólido numa pasta, né, numa lama, e é essa lama que prejudica, que penetra, né, que oblitera os túbulos dentinários, fazendo com que a gente tenha uma menor eficácia na nossa limpeza, fazendo com que a medicação intracanal consiga penetrar de maneira menos eficaz nesses túbulos dentinários, e tudo isso vai contribuir para que a gente tenha uma pior limpeza, uma pior sanificação do nosso sistema de canais radiculares, tá? Então, hoje em dia, não é que a gente gosta de ser um pouco incisivo em alguns pontos para mudar mesmo a mentalidade de vocês, né? Uma vez a gente encontrou um profissional num congresso e conversando com ele usava microscópio tudo, mas utilizava instrumentação manual e associado com a magnificação. Olha que loucura, né? Então pensar que foi um profissional que era muito acostumado com a instrumentação manual, e a microscopia é algo que traz para o profissional um certo respeito na cidade e tal, ele acabou adquirindo o microscópio, mas não fazia uso do motor, dos sistemas mecanizados, né? Então, imagina que complicado hoje em dia a gente está fazendo um retratamento, olhando lá no microscópio, e com uma lima Hedstrom, com uma lima Kerr, tentando desobstruir aquele terço cervical ali, né, daquela gutapercha endurecida, né? Ou até mesmo com uma Gates, né, que a gente promove muitas vezes um desgaste excessivo naquela região pericervical, né? E hoje a gente sabe que tem muitos estudos mostrando que essa região pericervical ela está ligada com muitos casos de perca na resistência desse elemento, né? Propiciando maior fratura para esse elemento, maior chance de fratura, né? Menor resistência para esse elemento, tornando ele mais friável. Então, a gente começa a entender que algumas coisas hoje que alguns profissionais ainda utilizam é por não ter realmente aberto a cabeça para não ter se permitido, né, ter outra visão, né? Vamos colocar assim. Então, como que, saindo dessa parte filosófica, né, como que a gente pode, então, hoje substituir, a gente deve substituir, a gente do café acredita que você deve substituir tal solvente, ele tá te atrapalhando, ele tá atrapalhando a sua limpeza. Tem gente que fala assim, não, mas tem casos que a guta está extremamente endurecida. Olha, todos os casos que a gente consegue pegar hoje no consultório, utilizando os instrumentos corretos, certo? Os insertos corretos, a gente consegue ter uma eficácia na remoção dessa gutapercha, tá? Agora, se você utiliza o lima manual, está na faculdade, está utilizando solvente ainda, o óleo de laranja é uma boa opção, o eucaliptol é uma boa opção, mas saiba que você vai estar propiciando uma maior extrusão de debris para a região, você vai estar criando uma lama dentinária que vai dificultar a limpeza e a sanificação do sistema de canais radiculares, e ainda por cima é uma substância citotóxica, né, para essa região periapical. Muitas vezes até outras substâncias que utilizavam antes é uma substância tóxica até para o paciente, como
em si, né? Então, o que a gente indica para vocês hoje é vocês estarem lançando mão de instrumentos austeníticos, que são instrumentos austeníticos. Lembra no passado que tinha ProTaper convencional, ProTaper Next, né? ProTaper Next é uma liga M-Wire e o ProTaper convencional é uma liga de níquel titânio convencional. São instrumentos que eles não têm aquele controle de memória, né? Então são instrumentos que têm o quê? Uma super elasticidade. Controle de memória é aquelas limas que tem tratamento térmico, que elas são bem flexíveis, né? Você consegue pré-curvar, etc e tal. Essas limas não são interessantes. Muitas vezes você está tentando e não está conseguindo, né? Porque é a mesma coisa que você pegar um cone de gutta-percha e pressionar ele contra a parede. O que vai acontecer? Ele vai entortar, né? Agora, se você virar o cone de gutta-percha, pegar na cabeça dele, que é a parte mais calibrosa, e pressionar isso contra a parede, você já vai ter um melhor resultado, né? Porque aquela parte ali, ela é mais rígida, ela é menos flexível, né? Então, ela tem um maior poder de penetrabilidade. Então, os instrumentos martensíticos, como o ProTaper Next, ProTaper convencional, são instrumentos interessantes para estarem utilizando nesse terço cervical, beleza? Para quem não tem ultrassom, não trabalha com ultrassom, muitas vezes a gente aqui no Endo com Café, né, nós vamos fazendo delivery em alguns consultórios e a gente não consegue levar ultrassom, ou chega lá, a pessoa não tem um ultrassom disponível. Todos os casos de retratamento a gente consegue resolver com essas limas, tá? ProTaper convencional, ProTaper Next, Univisense, tem uma lima da Univic que é uma 25.8 Univisense, que é fenomenal, que é uma lima que é um instrumento martensítico, ou seja, tem o tratamento térmico, mas são instrumentos com o fio mais grosso, mais robusto, tá? Então são instrumentos assim que podem ser muito eficazes para essa região de terço cervical. Outra situação que a gente traz muito para vocês aqui é o uso do quê? Dos insertos ultrassônicos. Então, se a gente pensar, por exemplo, na flat, né? É que eu sempre sei o nome da letra e do número. Vou até dar uma pesquisadinha aqui. Flat Sonic tem o R1 da Helsing. R1 da Helsing. Vamos ver aqui. Isso, Clear Sonic. Eu falo sempre R1. A gente tem a Clear Sonic, tem a Flat também, que são aí insertos da Helsing, por exemplo, que são muito eficazes. Ela tem aquela forma de lança. Nossa, turma, isso na gutta-percha ali, para poder abrir caminho para você entrar. Lógico que com a microscopia a gente consegue remover praticamente toda a gutta-percha com os insertos ultrassônicos, tá? Muitos de vocês perguntam, como que vocês fazem? Com a microscopia tudo muda, tá? Agora, se você não tem microscópio, os inserts são uma boa opção, ou se você ainda não tem ultrassom, esses instrumentos mais robustos são uma opção excelente, associado aí, por exemplo, com limas Hedstrom, tá? Que tem pela secção, pelo formato da Hedstrom, que é aquela lança invertida, né? Ela tem uma facilidade maior de tracionar essa gutta-percha. Tá? Então ela enrosca mais fácil, fazendo com que você consiga tracionar ela mais facilmente para cima, né? Para a região cervical. Então, turma, é isso que a gente quer conversar com vocês, quer trazer esse café um pouquinho mais demorado e mostrar para vocês aí que dentro do retratamento existem opções sim, que são instrumentos, são insertos ultrassônicos, mas a gente tem que saber utilizar isso com sabedoria, tem que saber para que serve, em que momento, em que terço que você deve utilizar cada coisa de maneira melhor, de maneira adequada, porque dessa maneira você vai conseguir se livrar dos solventes, vai encontrar mais facilidade, né, para conseguir trabalhar nos seus casos e consequentemente você também vai estar contribuindo aí para você poder limpar, né, esse conduto de maneira mais fácil, sem depois ter que ficar tirando, lavando toda aquela lama que o solvente causou, né, dissolvendo a gutta-percha. Uma outra dica para a gente ir embora, para terminar aqui, e você poder voltar e fazer o que você precisa fazer no seu dia, é uma coisa que a gente gosta de fazer, e a gente comenta, só a literatura corrobora isso, mas tomem esse cuidado. A gente gosta de fazer, principalmente ali no terço cervical, é trazer um pouquinho de EDTA no terço cervical, tá? A gente sempre vai trabalhar ali com EDTA
em porções retas, tá? Nunca você vai fazer isso numa curvatura, porque o EDTA, ele sequestra íons ali de cálcio, ele tem essa função, essa ação quelante, né? Então ele desmineraliza aquela dentina, né? Ele sequestra íons de cálcio. Então ele vai amolecer aquela dentina, sendo facilmente capaz de você perfurar ou de você desviar, né? Cometer uma iatrogenia. Mas na região cervical, ele é muito interessante também, porque ele vai agir na parte inorgânica daquela gutapercha, ele ajuda a descolar aquela guta no começo, tá? Um pouquinho em mínima quantidade, a gente gosta também de utilizar na conformação gel, tá? Que já dá uma lubrificada bem no começo. E depois, quando você estiver prosseguindo aí para os outros terços, ideal sim que você vá removendo essa guta. Se você estiver utilizando os instrumentos mecanizados, sempre está irrigando com hipoclorito ou com clorexidina gel. Quem gosta de usar clorexidina também é muito interessante, porque ela vai englobando todos esses pedaços de gutapercha ali na região. Belezinha, turma? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e é isso. Até o próximo vídeo.